Olá a todos, sigamos a mais uma reflexão. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nosso texto bíblico se encontra em Marcos 4:41, que diz: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Existe um tipo de fé que nasce no conforto, mas existe outra, muito mais profunda, que nasce no meio da tempestade. A pergunta de Marcos 4:41 não surgiu numa sala de estudos, não nasceu de uma conversa filosófica, ela nasceu dentro de um barco sacudido pelas ondas. E talvez seja exatamente por isso que ela continua tão viva até hoje, porque quase todos nós já entramos em algum tipo de tempestade. Há pessoas que estão ouvindo esta reflexão agora, enquanto atravessam noites difíceis, problemas emocionais, ansiedade, crises familiares, medo do futuro, exaustão, solidão, sensação de abandono, lutas financeiras, ou simplesmente aquele cansaço silencioso da alma. Por fora a vida continua funcionando, mas por dentro o mar está revolto. E é curioso perceber que os discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim a tempestade aconteceu. Isso desmonta uma ideia muito comum. Seguir a Cristo não significa ausência de tempestades. O Evangelho nunca prometeu uma vida sem ventos fortes. O que ele promete é presença. O mar sempre teve um significado profundo para os judeus antigos. O mar não era apenas água, o mar representava caos, descontrole, ameaça, medo, forças maiores que o homem. Quando Marcos descreve aquela tempestade, ele não está apenas falando de um acidente climático, ele está mostrando o encontro humano com aquilo que não conseguimos controlar. E sejamos sinceros, o ser humano sofre muito porque não controla a vida. Queremos controlar o amanhã, as pessoas, os sentimentos, os resultados, o tempo, os afetos, os caminhos. Mas a vida escapa das mãos e é exatamente aí que nasce a angústia. Há tempestades externas e há tempestades internas. Algumas pessoas enfrentam tempestades visíveis, outras guerras silenciosas. Tem gente sorrindo, mas afundando por dentro. Tem gente funcionando, mas emocionalmente quebrada. Tem gente que dorme cansada e acorda cansada. Há tempestades que ninguém vê, e uma das coisas mais dolorosas da vida é sentir-se sozinho dentro da própria mente. Os discípulos também sentiram isso. Observe, Jesus estava no barco, mas eles sentiram medo mesmo assim. Isso é profundamente humano, porque fé não significa ausência de medo. Até os homens que caminharam ao lado de Jesus Cristo sentiram pavor. Mestre, não te importa que morramos? Essa talvez seja uma das frases mais honestas do Evangelho, porque em algum momento da vida, quase todo mundo já pensou algo parecido. Deus, o Senhor não está vendo isso? Por que o Senhor está em silêncio? Porque parece que o céu não responde? Porque estou lutando há tanto tempo? Existe um sofrimento muito específico, o sofrimento do silêncio. Os discípulos olham para Jesus e ele está dormindo. Que cena misteriosa, o caos acontecendo e Jesus Cristo dormindo. Mas o sono de Jesus não era indiferença, era soberania. Jesus Cristo dormia porque o vento não assustava aquele que criou os céus. O mar não ameaçava aquele que separou as águas no princípio. O medo revela o tamanho da nossa confiança. Quando a tempestade chegou, os discípulos descobriram algo sobre si mesmos. E a crise e as crises fazem isso conosco.
As crises revelam onde estamos, o que realmente tem poder sobre nós e qual é o tamanho da nossa confiança. Há pessoas que só descobrem sua fragilidade quando tudo começa a balançar. Enquanto a vida está estável, muita coisa parece forte, mas basta uma perda, uma decepção, uma crise, uma enfermidade e percebemos como somos frágeis. Isso não é humilhação, é revelação. Prosseguindo, Jesus não apenas acalma a tempestade, ele confronta os discípulos. Isso é importante. Cristo não apenas diz ao mar, acalme-se. Ele também pergunta aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ou seja, a tempestade externa revelou a tempestade interna. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais da maturidade. O problema nem sempre é apenas o que está acontecendo por fora. Às vezes existe um mar desorganizado dentro da alma. Há pessoas vivendo permanentemente em estado de alerta, vivem tensas, ansiosas, hipervigilantes, nunca descansam de verdade. O corpo para, mas a mente continua correndo. Isso adoece a alma. E o mais triste, muita gente acha que isso é normal. Não é. Há um cansaço moderno profundamente espiritual e emocional. As pessoas estão sobrecarregadas de informação, cobrança, comparação, pressa, medo, excesso de estímulos. O coração humano não foi criado para viver permanentemente acelerado. Prosseguindo o texto, quem é este? Então, chegamos ao centro do texto. Depois do milagre, os discípulos fazem a pergunta mais importante. Não como ele fez isso, mas quem é este? Perceba, o maior milagre talvez não tenha sido o vento parar, foi os discípulos começarem a enxergar Jesus Cristo, quem ele realmente era. Porque há momentos em que Deus não apenas quer resolver algo na sua vida, ele quer revelar algo sobre si mesmo. Algumas tempestades nos aproximam de Deus de forma única. Existem experiências espirituais que só nascem no sofrimento. Há profundidades que não surgem no confronto. Muita gente, no conforto, muita gente encontrou Deus no fundo do poço, na solidão, no luto, na crise, na dor, no limite emocional. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque ele desmonta ilusões, a dor frequentemente quebra a fantasia da autossuficiência. O Cristo que acalma o mar também acalma almas. Talvez hoje o seu mar não seja financeiro, nem físico, talvez seja interno, talvez o vento esteja dentro da mente. Ansiedade, culpa, medo, pensamentos repetitivos, angústia, sensação de vazio, desgaste emocional. E há algo profundamente belo no Evangelho. Jesus Cristo nunca tratou pessoas como máquinas. Ele enxergava almas, escutava dores, ele acolhia pessoas cansadas. A gente cansada de fingir força. E talvez uma das maiores prisões modernas seja essa, a obrigação constante de parecer forte. Mas ninguém suporta carregar tudo sozinho para sempre. Há uma hora o corpo fala, a mente fala, as emoções falam. Até o silêncio começa a gritar. Por isso, conversar é importante, ser ouvido é importante, ter comunhão é importante, ter
autênticos irmãos. É importante. A fé cristã nunca foi isolamento. Moriá também é um lugar de descanso. A comunidade Moriá, aqui a nossa igreja online, não precisa ser um palco de perfeitos. Ela pode ser um lugar de pessoas reais, pessoas cansadas, feridas, em reconstrução, em processo, porque Jesus Cristo não chamou apenas os fortes, ele chamou os cansados. O vento ainda obedece. Marcos 4 continua sendo atual porque ainda existem tempestades, mas Jesus Cristo continua sendo o Cristo. O mesmo Senhor que falou ao mar ainda fala ao coração humano, e talvez hoje você precise ouvir isso. O caos não tem palavra final. O medo não é senhor da sua história. A tempestade não define quem você é. Há um Cristo dentro do barco, mesmo quando parece silêncio, ele continua presente. Os discípulos começaram aquela noite achando que conheciam Jesus, mas terminaram fazendo uma pergunta: quem é este? Porque algumas experiências mudam completamente nossa visão de Deus. E talvez essa seja a oração desta noite. Senhor, em meio aos ventos da minha vida, revela-te a mim. Não apenas como ideia, não apenas como religião, mas como presença viva. O Cristo que entra no caos, o Cristo que sustenta, o Cristo que escuta, o Cristo que acalma. E quando o vento passar, talvez você perceba a maior transformação não aconteceu no mar, aconteceu dentro de você. Amém. Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.